Em 1993, o cinema foi impactado por uma obra-prima de narrativa intensa. Com um enredo criativo e a avançada tecnologia de CGI, ela levou diretores do mundo inteiro à desesperança. O filme em questão é o mundialmente conhecido Jurassic Park. Com um orçamento de 63 milhões de dólares, o filme arrecadou 81,7 milhões de dólares apenas na primeira semana de exibição e acabou superando 1,02 bilhão de dólares em bilheteiras globais, sendo considerado um dos filmes comerciais mais bem-sucedidos da época. A origem da história vem de um mosquito pré-histórico encontrado preservado em âmbar. Este mosquito, que viveu na era Cretácea, havia sucumbido à resina de uma árvore logo após ter se alimentado do sangue de um dinossauro. Milhões de anos depois, os cientistas extraíram o sangue do mosquito e, com isso, partes do DNA de dinossauro. Para preencher as lacunas genéticas, a equipe de pesquisa utilizou o DNA de rãs, resultando em um código genético completo. Assim, os adoráveis filhotes de dinossauro foram criados. O patrocinador do projeto, John, decidiu tornar seu sonho realidade e investiu uma enorme quantia para transformar uma ilha isolada no primeiro parque temático de dinossauros do mundo, com a esperança de fazer uma fortuna. No entanto, durante o transporte de dinossauros, um trabalhador foi atacado e morto por um animal feroz, o que causou sérias preocupações sobre a segurança do parque e levou investidores a cogitarem retirar seu apoio. Para tranquilizar os investidores, foi sugerido que 2 especialistas garantissem a segurança do parque. Entre os especialistas necessários estava o professor Grant, especializado em fósseis de dinossauros. John, determinado a convencer Grant, viajou pessoalmente para encontrá-lo no local de escavação e, após uma oferta de financiamento de pesquisa por 3 anos, conseguiu convencê-lo a participar. Grant e sua parceira Ellie, inicialmente relutantes, foram persuadidos e o matemático veterano, Dr. Sattler, também foi convidado para integrar a equipe. Após o acordo, o grupo viajou rapidamente para a ilha. Assim que chegaram, o advogado de John, Sr. Hammond, avisou que se não conseguissem convencer os especialistas a assinar o contrato de segurança em 48 horas, o parque teria que ser fechado. Quando chegaram ao centro de controle, o grupo presenciou uma incrível descoberta. Ao questionar a velocidade de corrida de um dinossauro, John respondeu com calma que a velocidade do T-Rex havia sido testada e era de 32 milhas por hora. Essa resposta simples deixou Grant e Ellie tão impressionados que mal conseguiram reagir. Bem-vindo ao Jurassic Park. John conduz a equipe de avaliação até a sala de exibição, onde apresenta um curta-metragem detalhado que explica os princípios científicos por trás da ressuscitação dos dinossauros. Essa explicação é a mesma que discutimos no início. Em seguida, John leva todos a visitar o laboratório de genética, onde eles testemunham a criação de um dinossauro. Um dos cientistas explica que, para evitar a reprodução livre entre os dinossauros, todos os dinossauros no parque foram projetados para serem fêmeas. Quando questionado sobre como isso é possível, o cientista responde que, na natureza, todos os embriões de vertebrados são inicialmente fêmeas e só se tornam machos se hormônios específicos forem aplicados durante o desenvolvimento. No entanto, o matemático não acredita e argumenta que, independentemente das limitações impostas, as forças naturais sempre encontrarão uma maneira de se manifestar. O grupo então segue para a área dos Velociraptors, onde, coincidentemente, está na hora da alimentação. Um boi é levado até a jaula e, em seguida, ouvem-se os sons aterradores de uma feroz mordida, revelando a brutalidade primordial dos animais. Um caçador experiente comenta que os Velociraptors são caçadores naturais, capazes de correr a 60 milhas por hora, saltar com grande habilidade e exibir inteligência impressionante. Mais assustador ainda, eles descobrem que o parque tem pontos fracos em suas cercas de segurança e que os Velociraptors nunca atacam o mesmo local 2 vezes. Durante o almoço, John discute os planos de operação do parque e espera contar com o apoio dos especialistas. O advogado também se dispõe a fornecer a garantia de segurança do parque, mas o matemático acredita que isso é inútil, alertando que trazer dinossauros de volta é como brincar com fogo. John então coloca suas esperanças em Grant, mas Grant se mostra cauteloso, afirmando que ainda é preciso observar mais de perto. Nesse momento, os netos de John chegam à ilha para um passeio e são colocados na mesma equipe de visitação. O primeiro destino deles é a área do Dilophosaurus, um dinossauro carnívoro que pode disparar veneno, mas infelizmente nem mesmo a sombra do dinossauro é vista. O grupo segue então para a área do T-Rex, mas a situação se repete, sem que o animal apareça. Quando estão observando uma Triceratops doente à distância, o controle do parque emite um alerta de tempestade, forçando o grupo a encurtar o passeio. Ellie decide ficar para cuidar do Triceratops, enquanto os outros retornam ao veículo de turismo.
Com a aproximação da tempestade, a situação na ilha piora. Um engenheiro responsável pela automação do parque, descontente com seu salário, se alia a estranhos para roubar embriões de dinossauro, prometendo um pagamento de $1,5 milhão caso consiga roubar todos os 15 embriões. Ele manipula o sistema de segurança do parque, desativando a maior parte da rede elétrica, exceto a cerca que mantém o T-Rex preso. Usando uma desculpa para comprar bebidas, ele secretamente leva os embriões e, com a tempestade, a falha no sistema causa o atraso no transporte dos turistas. No veículo, uma criança percebe uma leve vibração na água de seu copo, como se uma grande força estivesse se aproximando. Usando um visor noturno, ela vê que a cabra usada para atrair o T-Rex desapareceu. De repente, uma pata de cabra ensanguentada cai sobre o teto do veículo, e o advogado, assustado, sai correndo para se esconder no banheiro. A falha no sistema de energia permite que o T-Rex escape da jaula e ataque o grupo. Quando uma das meninas tenta ver o que acontece, acende acidentalmente uma lanterna, atraindo a atenção do T-Rex. O veículo é virado e as crianças ficam presas embaixo dele. Na hora do perigo, Grant usa um sinalizador para distrair o T-Rex, mas o matemático, em um ato impulsivo de tentar salvar todos, se oferece como isca, levando o T-Rex até o banheiro, onde é gravemente ferido e, indiretamente, causa a morte do advogado. Grant aproveita a oportunidade e consegue resgatar a menina do veículo, mas o menino fica com o pé preso. O T-Rex retorna e a menina, apavorada, desmaia. Grant rapidamente a silencia, explicando que, como o T-Rex possui genes de RAM, ele só é sensível a movimentos. Essa estratégia funciona, permitindo que escapem. Enquanto isso, a equipe do centro de controle descobre o esquema do engenheiro. No entanto, o responsável pelo parque alerta que somente o engenheiro pode restaurar o sistema de energia. Em uma situação crítica, John envia caçadores para resgatar seus netos, juntamente com Ellie. O engenheiro, por sua vez, se perde na ilha devido à tempestade e acaba preso em um terreno acidentado, onde é atacado por um Dilophosaurus. Os rastreadores e Ellie alcançam a zona do T-Rex, onde deparam-se com o matemático machucado e, em seguida, localizam o automóvel destruído e os vestígios deixados por Grant e os demais integrantes do grupo. Enquanto tentam seguir as pegadas, o matemático detecta tremores no chão e pressente a aproximação do T-Rex. Rapidamente, ele reúne a equipe e orienta que recuem de carro, porém, a criatura já os notou. Mais rápido! Mais rápido! Do outro lado, Grant conduz os irmãos para o topo de uma grande árvore, onde planejam passar a noite após os momentos de tensão vividos. Ao amanhecer, um brachiosauro surge tranquilamente ao longe, esticando seu longo pescoço para se alimentar das folhas das árvores. A menina, assustada com o visitante inesperado, demonstra nervosismo, mas Grant sorri e a tranquiliza, explicando que os brachiosauros são herbívoros dóceis, como se fossem vacas gigantes. Logo depois, encontram cascas quebradas de ovos de dinossauro sob uma árvore, sugerindo que os dinossauros do parque estavam se reproduzindo. O garoto, intrigado, lembra que todos os dinossauros do parque foram criados como fêmeas e, teoricamente, não deveriam ser capazes de se multiplicar. Grant, então, sugere que a inclusão de DNA de Hans pode ter concedido aos dinossauros a habilidade de mudar de sexo para garantir a sobrevivência da espécie. Essa descoberta confirma a previsão do matemático. A vida sempre encontra um jeito. Para conter a situação caótica, John decide reiniciar todo o sistema do parque e eliminar qualquer barreira imposta pelo engenheiro traidor. Apesar do reinício bem-sucedido, a eletricidade ainda não foi restaurada, exigindo uma ativação manual na subestação elétrica. O administrador do parque se propõe a ir até lá, mas após um longo tempo sem retornar, todos começam a se preocupar. Ellie e o caçador, armados, decidem investigar. No caminho, ao passarem pelo cercado dos velociraptores, percebem que eles escaparam durante a reinicialização do sistema. Assim que se aproximam da subestação, o caçador detecta a presença dos velociraptores e instrui Ellie a correr o mais rápido possível até a central elétrica, enquanto ele tenta distraí-los. Do outro lado, Grant e as crianças encontram novamente o T-Rex, que agora está caçando um grupo de galimimos. Para evitar o predador, precisam atravessar uma cerca eletrificada. Grant toca a cerca com um galho e percebe que não há corrente elétrica. Para garantir que seja seguro, decide testar ele mesmo. Confirmando a segurança, os três começam a escalar a estrutura. Enquanto isso, Ellie chega à sala de controle e segue as instruções de John para religar o sistema elétrico. O que se segue é uma intensa montagem paralela de tirar o fôlego. Ellie acreditava que havia concluído sua missão com sucesso, mas foi surpreendida por um ataque repentino de um Velociraptor. Durante a fuga desesperada, ela acabou torcendo o tornozelo, mas conseguiu escapar em segurança do prédio.
Ao mesmo tempo, na selva, o caçador avistou um Velociraptor e se preparou para atirar. No entanto, outro Raptor surgiu de repente do meio da vegetação, pegando-o de surpresa e selando seu destino. Enquanto isso, Grant conseguiu reanimar o garoto, que finalmente recobrou a consciência. Eles retornaram ao restaurante da base, onde Grant pediu à irmã que cuidasse do menino, enquanto ele saía em busca dos outros sobreviventes. No entanto, enquanto as crianças começavam a aproveitar a comida, um Velociraptor já havia se infiltrado no local. Em pânico, os irmãos correram para a cozinha, mas o Raptor, sem pressa, os seguiu e abriu facilmente a porta. Pior ainda, chamou um companheiro para se juntar à caçada. Presos na cozinha, os dois tiveram que brincar de esconde-esconde com os predadores. Em meio à fuga, o garoto acabou se separando da irmã. Quando um dos raptores se aproximou perigosamente dele, a menina, em desespero, usou panelas para fazer barulho e distrair o dinossauro. Ela conseguiu se esconder em um armário, mas a porta ficou emperrada. Trabalhando em conjunto, os irmãos finalmente conseguiram escapar da cozinha e correram para o salão principal, onde encontraram Grant e os outros. Todos se refugiaram na sala de controle, mas os Velociraptors rapidamente os alcançaram. Para trancar a porta, era necessário um comando no computador. Enquanto Grant e Ellie seguravam a entrada com o próprio corpo, a garota demonstrou sua habilidade com tecnologia e, no momento crítico, conseguiu ativar o bloqueio eletrônico. Com a situação momentaneamente sob controle, Grant ligou para John para avisá-lo de que seus netos estavam seguros e pediu que ele enviasse um helicóptero imediatamente. Porém, os raptores já haviam encontrado outra forma de entrar. Invadiram a sala pelo vidro da janela. Sem outra opção, o grupo subiu apressadamente pelo duto de ventilação. Os Velociraptors, espertos, perceberam os movimentos no teto e atacaram a garota. O grupo conseguiu escapar pelos tubos de ventilação e desceu para o salão principal, onde caiu sobre um gigantesco esqueleto de dinossauro suspenso. Os raptores também saltaram sobre a estrutura, e o peso combinado fez com que tudo desabasse no chão. Assim que se levantaram, foram cercados pelos dois Velociraptors. Quando tudo parecia perdido, o T-Rex surgiu de repente e abocanhou um dos Velociraptors em um único golpe. Em seguida, envolveu-se em uma luta feroz contra o segundo raptor. Aproveitando o caos, Grant e os outros fugiram do prédio e encontraram John, que já os aguardava. No fim, todos embarcaram no helicóptero e deixaram a ilha em segurança. O filme termina aqui, mas duas questões permanecem em aberto. 1. O que acontecerá com os dinossauros que nasceram na selva? 2. O que houve com os embriões roubados pelo engenheiro? A resposta para isso estará em Jurassic Park 2. Fique ligado para a próxima análise.